Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida que muitos também têm, que é a seguinte: por que solteiros não podem ter relações sexuais? Bom, nós só temos um lugar para buscar as respostas às nossas dúvidas: a Bíblia, a Palavra de Deus. Se nós sairmos fora da Bíblia, nós acabamos perdidos em conjecturas e devaneios. Foi na Bíblia que você encontrou o caminho da salvação, porque você não teria encontrado se você não tivesse ali a Palavra de Deus revelando a você que Jesus é o Salvador. Você escreveu: Deus criou o amor, nosso corpo com instintos animais que incluem atração física, ou seja, são ingredientes para um bom relacionamento. Você escreveu isso. Você pode olhar o sexo de duas formas: sexo como expressão de um relacionamento ou um relacionamento como expressão do sexo. Para o cristão, o sexo é a expressão de um relacionamento que atingiu o mais elevado grau de intimidade e de vulnerabilidade em relação a outra pessoa. Na sua concepção, o relacionamento aparece como consequência de instintos animais, ou seja, da atração e do ato sexual. O ato sexual e todas as carícias que acompanham o ato sexual são uma expressão de total entrega, de total confiança na outra pessoa. É quando duas pessoas se despem, total e literalmente, numa expressão de que não há mais segredos entre elas. É o ato mais íntimo que qualquer ser humano pode atingir em relação a outra pessoa. E é também a figura que o próprio Deus usa para expressar o relacionamento, o tipo de relacionamento de Jesus com a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, que vai culminar então nas bodas do Cordeiro de Deus. A igreja não se une a Cristo para só depois iniciar um relacionamento. Embora o livro de Cantares represente a relação de Deus, o amado ali, com Israel, que ali é a amada, esse livro expressa bem a união que Cristo terá com a sua noiva, a igreja, e tem os mesmos elementos de uma união entre um marido e uma mulher. Analise se você seria capaz de dizer a alguém algo assim: eu quero me despir para você. Eu quero me abrir completamente. Eu quero me revelar sem segredos e sem reservas. Eu quero deixar exposto cada centímetro do meu corpo e me unir com você a ponto de nos tornarmos um só corpo, compartilhando até mesmo das nossas entranhas. Porém, eu não quero me casar com você. Eu não quero ter um compromisso duradouro. Eu não quero ter consequências dessa nossa união. Eu não quero que isso dure. É um absurdo, não? Você não diria isso para uma pessoa? Dizer que está disposto a chegar a tal grau de intimidade e mesmo assim querer permanecer independente é algo totalmente contraditório. É como o sapato dizer ao pé: ok, pode me calçar, mas não me amarre. Ou a calça dizer ao cinto: ok, pode passar por minha fivela, por minha cintura, mas não feche a fivela. Portanto, entenda que o sexo é uma expressão de um relacionamento. O sexo é o resultado de um relacionamento que já existe, e não o contrário. O relacionamento não é criado pelo sexo. O sexo é o ápice de um processo no qual tudo já é comum aos dois e faltava apenas a comunhão dos corpos. Tentar criar um relacionamento a partir do sexo é o que nós fazemos com gado. Nós buscamos obter resultados e dividendos, ganhar dinheiro a partir da cópula, do ato sexual entre o boi e a vaca. O problema de se considerar o sexo como ponto de partida de um relacionamento é que quando o sexo faltar, e um dia ele vai faltar, sim, ele vai faltar, nós envelhecemos. Se um dia ele faltar, nós iremos imediatamente procurar por outra experiência sexual como forma de iniciar um novo relacionamento. O processo não vai ter fim, porque se o relacionamento começa a partir da experiência e satisfação física, de instintos, como você disse, com a idade essa satisfação desaparece para um ou para o outro, porque fisicamente um casal pode envelhecer também num ritmo diferente, um dos dois vai perder o interesse antes do outro. Você pergunta por que o cristão não pode ter relações sexuais antes do casamento, e eu pergunto por que o cristão não pode se casar antes de ter relações sexuais. Até hoje ninguém morreu por esperar.
Mas vamos ao que diz a palavra de Deus, Mateus 19, de 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós estamos tão acostumados a ler esta passagem, pensando no contexto do divórcio, que nós nos esquecemos de que ele está reafirmando a ordem de um matrimônio, segundo o projeto original de Deus, quando ele diz no princípio. Qual era o projeto de Deus? No princípio. Se nós fôssemos chamar estes versículos de um passo a passo do casamento, nós teríamos o seguinte: primeiro, este é o projeto original de Deus, no princípio. Segundo, um casamento é feito de um homem e uma mulher, porque ele diz que o Criador os fez macho e fêmea, nunca duas fêmeas ou dois machos. Um casamento é feito de um homem e de uma mulher. Terceiro, o mesmo Criador estabeleceu como devia ser essa união, porque ali diz: e Deus disse. Deus afirmou como deveria ser essa união. Quarto, o homem deixa o pai e a mãe, ou seja, ele se desliga daquele casal ou daquela célula familiar para se unir à sua esposa. Ele fala ali: portanto, deixará o homem pai e mãe. Vai começar uma nova célula familiar. Quinto, o homem se une à sua mulher, criando uma nova célula familiar como aquela de onde veio. Isto é, aquela em que havia um homem mais uma mulher igual a um filho. Percebe? Nunca dois homens ou duas mulheres, ou não. A célula familiar de onde todos nós viemos é um homem mais uma mulher igual a um filho. E deixando esta célula familiar, ele se unirá à sua mulher. Sexto, a união chega ao extremo quando ela atinge o aspecto físico. E dois corpos se transformam em um só. Por isso ele diz: e serão dois numa só carne. Sétimo, essa aliança que ajunta esse casal não é algo que o homem tenha criado, mas Deus criou. Por isso que fala: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o passo a passo de uma relação sexual, por assim dizer, mas para quem crê na palavra de Deus e a respeita. Agora, o mundo, a opinião pública, a opinião pública. Por isso que chama-se opinião pública. É a mesma opinião pública que um dia gritou: crucifica-o, crucifica-o, e dispensou, expulsou o Filho de Deus desse mundo.